O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, estamos vivenciando os dias da Semana Maior e cada dia da semana, embora nós tenhamos os grandes dias, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira, o Sábado, mas nesses dias a Igreja também vai fazendo memória dos acontecimentos que antecederam os grandes acontecimentos da paixão de Nosso Senhor. E hoje a Igreja nos recorda, faz a triste memória da decisão de Judas de trair Nosso Senhor. Claro que esse evangelho que nós ouvimos é o evangelho nos fatos, vai acontecer na Quinta-feira Santa. Mas a Igreja coloca esse evangelho aqui, mas nesse dia, porque a decisão foi antes. Ou seja, Judas consumou a sua traição naquela madrugada. Mas ele fez essa decisão antes. E, cronologicamente, então, nós colocamos hoje. Judas decide trair Nosso Senhor. E é tão interessante que, quando Nosso Senhor Jesus diz: um de vós vai me trair, vai me entregar, ninguém desconfia de ninguém. Não é assim que alguém disse assim: ah, só pode ser o Judas.
Ah, pelo jeito deve ser ele. Sei não, esse Judas nunca me enganou. Não, Judas não dava nenhuma suspeita. Ninguém dava nenhuma suspeita. Ninguém foi capaz de desconfiar de ninguém. Todo mundo fica perplexo. Como assim alguém vai trair se todo mundo é fiel? Todo mundo aqui é amigo, todo mundo aqui está junto. E é por isso então que Pedro pede a João, pergunta aí, vai que fala para você. E Jesus não responde publicamente, responde somente a João. E é ele que está transcrevendo esse relato. E aí Jesus diz, é aquele a quem eu der o pão molhado no molho. Para os judeus, numa janta, numa ceia, isso era um gesto de amizade. Você não entregava o pão para o seu inimigo. O pão no molho, você dava para o melhor amigo. E quando Jesus faz esse gesto, aí que ninguém entende mesmo. Porque Jesus entrega o pão para ele, e todo mundo sabe o que significa esse gesto, e diz o que tens de fazer, faça logo. Nem nesta hora caiu a ficha. Ah, então deve ser ele. Não, Judas, com o capeta no couro, que é isso que diz o texto, se levanta, vai para entregar nosso Senhor, e os apóstolos nem assim são capazes de desconfiar. Esse gesto de Jesus mostra que Judas é livre. Jesus está dizendo, se você quiser, nós podemos ser amigos. Da minha parte, eu continuo sendo seu amigo. Veja, meus irmãos, estou renarrando o texto, para que a gente perceba como muitas vezes certos pecados, eles entram de uma maneira muito silenciosa na nossa vida. Ninguém percebe. Tudo continua normal, parecemos ser boa gente, mas dentro de nós existe alguma coisa que está entrando lá. Vai saber quanto tempo Judas gestou esta coisa. Quanto tempo esta tentação começou a entrar dentro do seu coração e ele foi dando asas para isso, foi alimentando isso até que se convenceu. E nosso Senhor sempre insistindo no seu amor. Nosso Senhor sempre sendo generoso no seu amor. Mas Judas não foi capaz de corresponder. Na nossa vida, também nós às vezes somos capazes de trocar nosso Senhor por uma outra coisa, como Judas trocou por 30 moedas de prata. Tinha o seu valor, mas a prata fica preta, escura, logo se acaba. Na nossa vida tem muitas coisas que brilham, muitas coisas que têm lá o seu valor, mas não é o maior valor. Mas mesmo assim, no momento de tentação, o nosso coração se encanta e nós trocamos o Senhor por aquilo. Mas não foi só isso que aconteceu. Também Jesus anuncia a traição de Pedro. Outro que também, fidelíssimo, Caxias com nosso Senhor, e também não está entendendo esse negócio que Jesus está dizendo que vai embora, que vai para não sei para onde, mas o Senhor vai para onde? Aonde o Senhor for, eu vou. E Jesus diz, não vai, Pedro.
você não irá. Você não irá. Nós, ao olharmos esta história, nós vemos a história da nossa vida. Quantas vezes nós também dizemos ao Senhor que nós vamos, mas não vamos. Até levamos uma espada na bainha, e lá na hora que está todo mundo lá, aí pega a espada e corta a orelha de Malcolm, mas depois que Jesus é preso, acaba tudo. Nós somos chamados nesta noite a fortalecer o nosso coração e não nos entregarmos, porque veja, nós também seremos tentados. Não foi só Judas que foi tentado, não foi só Pedro que foi tentado. Nós fomos, estamos sendo e seremos tentados sempre. Mas nosso Senhor pode nos dar a sua graça. Nosso Senhor também está nos oferecendo a sua amizade. Nosso Senhor também está oferecendo o pão no molho para nós e dizendo: continua comigo. Eu te dou a minha graça, eu te dou o meu apoio, eu te dou a minha amizade, eu te dou o meu amor, permanece comigo. E se assim for, mesmo que caiamos, nós seremos capazes de nos arrepender como Pedro. Porque Judas, apesar do seu pecado, também poderia ter recebido a graça de Cristo. Mas ele não voltou mais. Mas Pedro chorou amargamente. Caiu sim, errou feio sim, 3 vezes. Mas ele confiou no amor de Cristo. Não desesperou apesar dos seus pecados. Não abandonou a esperança apesar do seu grande pecado. E continuou. Sejamos assim. Continuemos. Apesar das nossas quedas, sejam as nossas traições, sejam as nossas negações, continuemos a amar nosso Senhor. Continuemos a buscá-lo, e então assim, não nos faltará a graça de Cristo, não nos faltará o seu amor, não nos faltará nunca a sua benevolência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.